Sejam bem-vindos ao nosso projeto Entendendo a Dor da Perda. Os mecanismos da perda gestacional são os mesmos mecanismos que acontecem durante todos os processos de luto. Independentemente do tipo de luto que você vai carregar, os mecanismos que nós trazemos dentro de nós, que agem em defesa do nosso bem-estar, funcionam da mesma forma. Todos eles funcionam de forma parecida. Então, independente do tipo de luto que você estiver vivendo, tudo isso que eu disser aqui vai servir para você. É aquela questão, né? É claro que possuem, é claro que existem várias mesmo alterações de questões, né? Em várias variáveis. Por exemplo, o que é mais valioso para você e o que é menos valioso para você. As suas feridas, sua forma como lidar, como você lida com a dor, tudo que você é como pessoa, né? Então, toda a sua personalidade, seu temperamento, tudo isso vai formar aquilo que você é, um ser único. Você é um ser único. Não existe outra pessoa igual a você. Então, cada processo e cada pessoa vive o processo de forma única. Vive de forma única, de intensidades e maneiras diferentes. Então, nessa noite, mesmo que você não tenha perdido um filho, você vai entender e vai se identificar com esses movimentos que eu vou trazer aqui. Porque você vai me ouvir falando sobre um processo que você está vivendo hoje. Então, esse processo que você está vivendo hoje é a consequência de um processo de luto. Então, seja ele qual for, você vai observar e vai se identificar. Podemos combinar assim? Então, independente do tipo de luto que eu disser aqui, você vai se identificar e vai trazer para você o movimento que eu trouxer aqui, ok? Fechado? Combinado? Fechado. Então, eu vou pedir para você pegar um papel, pegar uma caneta e vir comigo e entrar comigo nesse pensamento e nas meditações que eu vou trazer hoje aqui no nosso aulão. Bom, gente, o luto, ele é um processo natural do ser humano que se manifesta sempre quando estamos diante de uma perda. Essa dor, né, que nós vivemos diante da perda está relacionada diretamente com o valor afetivo que nós damos ao que foi perdido. Então, quanto mais intensa a relação, mais nós sofremos. Quanto mais intensa a relação com aquilo que foi perdido, mais você sofre. Então, Mariana, por que falar de morte? Por que falar de luto? Quantas vezes eu ouvi aqui nesse perfil, eu li aqui nos comentários, Mariana, deixa quieta essa história de falar sobre luto, isso é coisa de pessoa imatura, coisa de melancólico, de pessoa apegada. Será, gente? Será que é só coisa de pessoa apegada? Será que o processo de luto é só isso? Eu acho que não, viu? Pega o seu papel e a sua caneta e anota a sua primeira meditação da noite. Como estou me relacionando com as pessoas e as coisas? Como estou me relacionando? Eu sou dependente dessas relações? Sou indiferente? Eu sou apegado? Eu me basto? Eu não preciso de relações? Anota essas perguntas aí. Vou repetir para você poder anotar. Como estou me relacionando com as coisas e as pessoas? Eu sou dependente? Sou indiferente? Vivo apegado? Eu mesmo me basto? Bora meditar aí sobre essas perguntas. A verdade, gente, é que nós não sabemos lidar com a morte. Nem a nossa morte, nós não conseguimos meditar sobre a nossa morte, nem sobre a morte dos outros.
E se você perdeu alguém, você pode colocar aí nos comentários. Isso, pode colocar aí. O que vocês ouviram? O que vocês ouviram até hoje? Bom, aqui no Instagram estão colocando assim: não fica assim, isso vai passar, né? É verdade, não chora, foi melhor assim. O que você já ouviu durante de uma perda? O que você já ouviu? Então imagina, gente, imagina quando uma mulher perde esse bebê. Imagina quando a perda é de algo que para a sociedade muitas vezes não existe, né? Porque imagina bem, o vínculo que foi perdido foi da mãe com aquele filho. Foi da mãe com aquele filho. A sociedade não tinha a noção de que esse filho existia, né? Esse ser humano não tinha uma forma, esse ser humano era só uma extensão do corpo da mulher, como muitas pessoas pensam por aí, não é verdade? Não é? É verdade. Esse bebê, ele só existia no imaginário dos pais. Ele não existia para a sociedade, né? E para eles não vai ter substituição. Um pedaço desses pais morreu junto com aquele bebê. Imagina bem. Quando pensamos nessa perda de mãe e filho, a gente pensa realmente que esse buraco, ele está ali e ele existe. E quando perdemos alguém muito próximo, a gente pensa, né? Aqui se foi um pedaço de mim. Agora eu estou incompleto. Estava falando com uma cliente essa semana que eu conheço uma música que ele fala assim, o cantor fala assim, quando se perde alguém, parece que perde a paz. Parece que vai para lá e parece que a dor ela tá ali e ela nunca mais vai acabar. É esse o sentimento que nós trazemos dentro de nós. Aquela dor ela nunca mais vai acabar. E é muito louco isso, porque essa dinâmica, esse sentimento de incompletude, nós nos sentimos incompletos diante de uma perda, gera um sentimento, gera um sofrimento muito, muito, muito grande, gente, muito. Muitas vezes essa dor, ela se manifesta até fisicamente. Essa dor se manifesta fisicamente, dor no peito, dor na cabeça, sono excessivo ou até mesmo a falta do sono, palpitações, queda de cabelo, boca seca. Enfim, eu poderia relatar aqui para vocês muitas reações físicas que eu recebo dos meus clientes enlutados, meus clientes que chegam através de atendimento terapêutico para luto. Deixa eu só abrir um parênteses aqui nesse aulão. Desde que eu comecei o meu trabalho como terapeuta, eu venho atendendo os casos de luto e talvez isso aconteça por causa da minha própria história, né? Todos sabem que eu vivi um processo de luto com a perda do meu filho e eu me curei, né? E isso me faz ser mais empática com esse público materno, né? Que perde os seus filhos. Então, talvez por isso que eu tenha sido procurada mais por esse tema, mas isso já é um papo por outra hora, né? Isso é um papo para outra hora. Muitas pessoas, para entender o seu processo de luto, gente, eles buscam informações sobre as fases do luto. E ficam achando que para conseguir essa famosa aceitação, é necessário passar por todas essas fases do luto. E que as fases do luto são escadinhas que nós vamos subindo até que você chega lá no topo, pronto, você está curado e pronto. Você nunca mais vai voltar àquele primeiro estágio. E, gente, não é isso. Não é isso. Quando foram feitos sobre os processos de luto, os estudos, viu-se um padrão. Um padrão sobre como existiam as reações, né?
Mas, como eu já disse aqui, gente, o ser humano, ele é único. E toda a sua história de vida vai colaborar para como você vai viver aquele processo de luto. Eu vou trazer aqui agora para vocês duas histórias completamente diferentes que falam sobre o mesmo assunto, né? Para que você possa pensar comigo em relação a essa interpretação sobre o luto. Vamos lá, primeira história. Uma mulher tenta engravidar durante 2 anos e durante uma viagem, como se fosse uma viagem de lua de mel, que eles já não estavam mais com esperanças, essa mulher ela engravida. Faz festa com a família, conta para a família toda, imagina seu bebê em casa, começa a fazer todo o seu enxoval e com 12 semanas tem um descolamento de placenta e acontece um aborto, infelizmente, um aborto que não era esperado. Como fica essa mulher? Qual sentimento ela traria dentro do seu coração? Que emoções essa mulher sentiria? Agora, a segunda história sobre o mesmo assunto. Uma mulher sai com um cara, casualmente, e pimba, engravida. Foi lá, pimba, engravidou. E agora, José, essa mulher tá grávida. Como faz? Pois é, ela nunca quis ser mãe, ela tenta abortar e não consegue, vai levando a sua gestação muito bem até 12 semanas, ela não vincula com o bebê porque ela não tem intenções de ficar com esse bebê, ela tem intenções de doar para a adoção esse bebê, já que não conseguiu abortar, então eu vou dar esse menino para adoção, já que ele quer vir ao mundo, beleza. Às 12 semanas, acontece um descolamento de placenta e ela vem a ter um aborto. A mesma coisa vivida de formas diferentes. Como seria esse luto dessa mulher primeira? E como seria o luto da segunda mulher? Seria completamente diferente ou seria igual? Obviamente, essas duas mulheres vão sofrer de forma diferente por causa de cada história de vida. E elas tinham vínculos diferentes. Elas possuíam vínculos diferentes com esse filho que aconteceu o óbito, né? Agora vamos lá. Agora eu mando para você de volta. Pega o papel e a caneta. Qual é a intensidade da minha relação com o que eu perdi? Porque se talvez hoje você está aqui assistindo essa live é porque você conhece alguém que passou por um processo de luto, ou você perdeu alguém, perdeu um filho. O que estou sentindo? Dê nome, dá nome a esse sentimento. É raiva? É tristeza? É melancolia? É culpa? Pensa bem. Vou repetir a pergunta, tá certo? Qual a intensidade da minha relação com o que foi perdido? O que eu estou sentindo? Dê nome a esse sentimento. É raiva? Tristeza? Melancolia? Culpa? Pensa bem. Escreve uma justificativa para o nome que você escolheu. Combinado? Meu povo, é necessário dar nome. Eu recebo muitas mulheres em atendimento que não sabem definir, que não sabem dar nome à perda do filho. Não sabem dar nome ao que estão sentindo com aquilo. Porque é incrível, gente, como nós mascaramos as nossas dores e os nossos sentimentos. Nós o tempo todo queremos justificar
com todos os afazeres do dia a dia, o nosso não sofrer. Não nos é permitido chorar por aqueles que perdemos. Não nos é permitido chorar. Muitas vezes você deve ter ouvido, né? Ah, seja forte, você precisa ser forte. Vai lá. Você vai ter outros filhos. Seja forte pelos filhos que você já tem. Para mim, gente, assim, de todos os lutos que eu já acompanhei, a perda mais dolorosa é da mulher quando ela perde seu filho. Porque é uma relação muitíssimo profunda. É uma relação muitíssimo profunda. Tem muitos aspectos sociais, fisiológicos e afetivos. Muitos, muitos, muitos. É uma relação completa. É uma relação completa. A relação mãe e filho é a relação mais completa que existe. Perdoa, gente. A relação marido e mulher tem o seu lugar e a sua importância. E dentro de um casamento, a relação mãe e filho não é maior do que a relação marido e mulher. Não é isso que eu quero dizer. Mas emocionalmente para a mulher é muito mais profundo. A relação mãe e filho, e isso é verdade. Você pode perguntar para todas as mulheres que realmente amam seus filhos. A relação de amor com o filho pode ser um canalha. O filho pode fazer o que ele quiser. Esse filho sempre vai ser o amor da sua mãe. Sempre. Sempre. Porque essa relação visceral. E quando essa relação é quebrada por essa morte, é como se fosse quebrado uma sequência de vida, é como se fosse quebrado realmente, arrancado um pedaço físico da mulher. É muito incrível observar essa relação. E é impossível para uma mãe substituir um filho com outro. Nenhum filho substitui o outro. Isso é tão bonito, né? E quando acontece uma gestação após a perda, existe uma perda e vem o bebê arco-íris, né? Como o pessoal chama. Tem a perda e vem o bebê arco-íris. Esse luto do primeiro filho não é vivido de uma forma a realmente viver, né? Aquele luto, sofrer o que precisa ser sofrido. Esse próximo filho vai sofrer várias consequências emocionais, porque assim, de forma inconsciente, esse bebê arco-íris veio para tampar um buraco, né, emocional que já estava lá dentro da mãe. Então esse bebê, olha só a responsabilidade que esse filho já vem. Esse filho que vem após a perda, ele já nasce com uma responsabilidade de tampar um buraco emocional da mãe. É como se ele tivesse que ser perfeito e encaixasse naquele buraco que ficou daquela perda gestacional. Isso é muito, muito pesado para esse filho que está vindo. É muito pesado, muito, muito pesado. Meus queridos, o sofrimento, ele é inevitável. Ele é inevitável para aqueles que sofrem, que passam pelo luto. Nada vai devolver a pessoa que sofre de luto aquilo que ela deseja. A pessoa perdida, ela não vai voltar. Aquela presença não está mais ali. E aí? E agora? Como lidar com essa dor?
Como lidar com essa dor? Gente, a única maneira de lidar com o luto é enfrentar. Enfrentar ele, trabalhar a perda, nomear os sentimentos, encontrar um aprendizado. Pois é, a verdade, gente, é que todo o conteúdo no Instagram, ele serve para dar o primeiro anúncio a você, para te abraçar, para te dar aquele primeiro conforto. Mas eu não quero isso. Eu não quero te dar um primeiro conforto. Eu quero te ajudar a melhorar. Eu quero conhecer a tua história. Eu quero olhar para a tua história, entender a tua história. Eu quero consolar você, eu quero viver com você esse processo de luto. Eu criei esse projeto para que você possa melhorar. Então, Mariana, eu não perdi um bebê, mas eu perdi a minha mãe. Eu posso entrar nesse projeto? Pode. Eu vou falar do processo do luto, de uma maneira geral. É claro que em alguns momentos eu vou trazer temas específicos, né? Como, por exemplo, eu falo muito aqui no meu perfil sobre o sofrimento da mulher que é tentante. Eu odeio esse nome. Eu tenho raiva desse nome, mas eu vou falar desse sofrimento da tentante, né? E como encontrar caminhos para alcançar a cura desse luto da tentante. Então, em alguns momentos eu vou falar de temas específicos, mas durante esses 4 meses, tudo o que eu encontrar de forma terapêutica para vocês vai estar disponível lá na plataforma, semana a semana. Serão 16 semanas junto comigo, 16 semanas. Esse projeto Vencendo o Luto, ele está no meu coração há muito tempo, desde que eu comecei esse trabalho aqui no Instagram. Esse projeto é a menina dos meus olhos. Então, eu lancei no meado do mês, no meado do ano, a workshop terapia, e foi um sucesso. Quem vê lá na página de vendas vai perceber que foi, assim, maravilhoso. Eu recebi muitas mensagens dizendo que foi incrível, né? Um dia, um workshop, imagina 4 meses de acompanhamento, imagina 4 meses ali, recebendo semana a semana, um projeto para que você possa vencer o luto. Quem para participar do projeto vai estar lá no grupo do WhatsApp inicialmente, porque todas as pessoas que fizeram parte desse projeto prévio, que já estão comigo há 2 semanas, vão ter a oportunidade de ser um dos 10 primeiros. Então, eles que já estão comigo vão receber o primeiro link, e a partir de amanhã vai estar disponível lá no meu perfil do Instagram o link de participação, de compra da participação do projeto Vencendo o Luto. E eu espero que vocês gostem e que vocês compartilhem, porque eu estou colocando o meu coração nesse projeto. E eu amo o que eu faço, Como eu recebi ajuda, eu quero ajudar vocês também, então fiquem com Deus. Foi um prazer enorme estar nesse domingo à noite aqui com vocês. Estou muitíssimo feliz por todas as pessoas que vão entrar nesse projeto Vencendo o Luto. Eu estou muito feliz porque eu tenho muitos compartilhamentos, eu sempre tenho muita adesão aos meus conteúdos, muito apoio. Eu fico muito, muito feliz porque eu vejo que é uma confirmação de Deus realmente esse projeto na minha vida, é uma confirmação de que eu estou no caminho certo e de que eu sofri o que eu precisei sofrer com a perda do meu filho para um bem maior, para poder ser empática, para poder ajudar as pessoas no processo de cada um. Então, bom domingo, bom final de semana a todos vocês. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Nos vemos todos os dias aqui nos stories no Instagram. Beijo, ó. Fiquem com Deus. Tchau.